Olá, bom dia. Você vai ver no Câmara hoje. Votação da reforma da Previdência fica para 2018, depois de uma semana de articulações da base aliada que tentava fechar apoio ao texto. CPMI da JBS aprova relatório final e pede indiciamento de 4 pessoas, além de mudanças na legislação. Comissão Geral discute a atualização do Plano Nacional da Juventude. Seminário debate alto número de homicídios de jovens no Brasil. Uma carta-compromisso pede um plano nacional pelo fim da violência contra os jovens. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro, agora em Brasília, 9h01 pelo horário de verão. O Câmara hoje já está no ar. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, marcou para fevereiro do ano que vem a votação da reforma da Previdência. Alguns deputados queriam votar o texto já na semana que vem, mas o relator, deputado Arthur Maia, disse que não quer correr o risco de que a proposta seja rejeitada. No final de novembro, o governo apresentou o novo texto da reforma da Previdência. Veja agora quais são as regras propostas. Todo mundo vai ter que pagar um pedágio de 30% do tempo de contribuição que faltar para a aposentadoria. Além disso, vai haver uma idade mínima para aposentar. Na data da aprovação da reforma, será de 53 anos para mulheres e 55 anos para homens. A idade mínima vai aumentar em 1 ano em janeiro de 2020 e continua subindo a cada 2 anos até atingir 62 e 65 anos. Para os servidores públicos, a progressão começa em 55 e 60 anos, que já são a idade mínima de aposentadoria nesse setor. Mas há exceções. Para os policiais, vai ser de 55 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Para professoras e professores, 60 anos. Trabalhadores rurais continuam se aposentando com 60 anos e trabalhadoras rurais com 55, como acontece hoje. O tempo mínimo de contribuição passa a ser de 25 anos só para os servidores públicos. Para os outros trabalhadores, fica em 15 anos, como já é hoje. O valor da aposentadoria vai ser calculado numa escala que começa com 60% da média de contribuições e aumenta a cada ano de contribuição. 70% aos 25 anos e 100% aos 40 anos. O objetivo é estimular as pessoas a trabalhar por mais tempo. A pensão por morte fica como foi aprovado pela comissão especial, 50% da média das contribuições, mais 10% por dependente. O relator explicou por que prefere votar a matéria só no ano que vem. Foi uma decisão política, optarmos por não fazê-lo nesse momento. Afinal de contas, trata-se de um assunto da maior relevância para o Brasil e não podemos, em absoluto, correr o risco de trazer esta matéria para o plenário da Câmara e sofrer uma derrota. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já marcou a votação para 2018. O início da discussão da matéria para o dia 5 de fevereiro e a votação para a primeira segunda-feira depois do Carnaval. Dia 19, segunda-feira, a matéria vai estar pronta para pauta e nós vamos começar a votação da reforma da Previdência. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, esteve na Câmara e disse que está buscando tranquilizar as agências que avaliam riscos. A preocupação da agência, ou das agências, é de que, não votando agora, não vota mais. E aí, de fato, seria uma preocupação grande. Vamos esclarecer que não, que existe sim uma possibilidade concreta de votação em fevereiro, etc. Fizemos hoje uma avaliação completa disso com o presidente da Câmara, nós tínhamos feito com o Senado. Portanto, existe sim uma possibilidade concreta de votação no ano que vem. A eventual votação em fevereiro, ela é tida por muitos como mais difícil do que agora. Eu estive refletindo sobre isso e talvez não seja assim. Talvez a proximidade com as bases torne, ao contrário do que se pensa, mais viável a aprovação. E agora a gente vai fazer um balanço da semana, de tudo que foi votado e toda essa expectativa sobre a reforma da Previdência, que foi o que marcou também a semana, com a nossa participação habitual das sextas-feiras. A repórter do plenário, Dini Moraes, está aqui com a gente. Dini, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos falar então um pouco, começar falando sobre essa grande expectativa em torno da votação da reforma da Previdência até o último minuto dessa quinta-feira, até começar de fato a sessão de tarde. Estava todo mundo na expectativa se seria lido ou se não seria lido, né? Exatamente. Porque a reforma da Previdência, ela foi a proposta mais importante, digamos assim, do ano, né, em tramitação aqui no Congresso Nacional. Digamos, outras foram muito polêmicas, mas esta foi a mais polêmica, a que sempre envolveu todas as negociações, a que sempre teve muita oposição. Então, os debates foram muito acalorados. Então, até o último minuto nessa quinta-feira, a sessão no plenário estava muito tensa, justamente para saber se seria feita a leitura, porque chegou-se a se falar de fazer a leitura do parecer, né, do texto que será colocado em votação em fevereiro, ainda ontem. No entanto, oficialmente, segundo as regras do plenário, não dava para ser feito isso, porque o quórum não tinha mais quórum suficiente, enfim, mas havia uma certa tensão de que se poderia começar, então, o processo de fato de votação no plenário. Não foi feito isso, foi feito, como a gente viu agora na reportagem do Marcelo Oeste, foi feito, na verdade, um posicionamento político do relator, o deputado Arthur Oliveira Maia, e também do governo e da oposição, né? Então, foi feito uma política. Oficialmente, a proposta não entrou na pauta do plenário ainda. Ela vai entrar na pauta do plenário apenas em fevereiro. E aí, até lá, muita negociação, muitos dados ainda vão rolar, né? Tem alguma garantia de que ela, de fato, vai ser colocada em votação em fevereiro? Isso tudo depende do clima político? Não, até agora, na verdade, é só a palavra do presidente, e é o presidente, de fato, que coloca a matéria em pauta, né? Ele disse que vai colocar em 19 de fevereiro para votação e no dia 5 em discussão, ou seja, a previsão é que a matéria, a reforma da Previdência, entre na pauta de fato dia 5 de fevereiro. E a partir daí serão feitas as discussões formais, o processo de obstrução formal, porque a gente também viu muito aqui essa semana, quem acompanhou o trabalho do plenário da Câmara, viu que houve muita obstrução por causa da reforma da Previdência, mas fazendo obstrução para outras matérias, ou seja, a oposição tentava barrar toda e qualquer votação de outros assuntos para tentar evitar que a reforma da Previdência chegasse. Então, isso também é uma estratégia, né? Então, envolve toda uma discussão de outros assuntos que não só aquele que eles estão, de fato, querendo barrar, né, Carol? A proposta pode mudar daqui até fevereiro? Tudo pode acontecer, na verdade, a gente fala que, assim, tendo acordo, tudo pode acontecer, pode mudar a proposta, pode ser apresentada outra, pode não ser colocada essa, colocar a outra, então até fevereiro a gente vai ter que, tem um espaço grande aí, né, de mobilização e de mudanças que podem ser possíveis até a proposta de fato ser apresentada lá. E até uma questão formal para você ter uma ideia de como isso pode mudar. A proposta que vai ser colocada lá não é mais o texto que de fato será votado. Para você ter uma ideia, a gente já sabe, o relator já divulgou um texto que é o texto que o governo defendia que fosse de fato votado. E esse texto não pode ser apresentado. Então, acho que até por isso, inclusive, eles não fizeram essa leitura ontem. Porque se eles fossem ler, eles teriam que ler o texto antigo, que todo mundo sabe que já não é o texto que de fato será votado. Então tem regras do processo que precisam ser obedecidas, então esse texto novo só pode ser apresentado lá na frente quando de fato, formalmente, for ser votado. Isso mesmo. Agora, Dini, teve toda essa discussão em torno da reforma da Previdência, muito nos bastidores, no Salão Verde. Enquanto isso, dentro do plenário, houve algumas votações, né? Bastante, por sinal. Teve votação na Câmara e teve votação na sessão do Congresso, que é quando o Senado e Câmara se juntam em uma sessão só. Vamos começar falando da Câmara? Vamos lá. Então, vamos lá. Na Câmara, foram 6 projetos de lei aprovados, bastante coisa nessa semana, e aí sobre vários assuntos. O que eu destaco? Aquela polêmica medida provisória que dá desconto de impostos, em alguns casos até isenção de impostos para as petroleiras. A gente já falou sobre elas aqui, elas têm uma guerra de números envolvendo essa medida provisória. Por quê? Porque não se sabe exatamente quanto vai ser o impacto nos cofres públicos, né? Quanto que o governo vai deixar de receber por causa dessa desoneração que está sendo dada para as petroleiras. Mas qual é a questão? Ela foi para o Senado e o Senado mudou. E o que estava em discussão aqui, Carol, no final das contas? A duração da desoneração para essas petroleiras. Ou seja,
o cerne da questão, né? Quanto tempo essa isenção vai durar, não é Exato, isso? e é justamente a parte mais polêmica, porque quanto de impacto que isso vai ter no final cofre das público, contas. porque a duração da desoneração é o impacto que vai ter nas contas públicas, né? A Câmara tinha aprovado inicialmente um prazo bem largo e o Senado tinha diminuído esse prazo. Isso mesmo, o texto que veio do governo falava 2022, o Senado, o relator, na verdade, mudou para 2040 e a Câmara aprovou. Aí, quando chegou no Senado, os senadores voltaram para 2022. E aí voltou na Câmara e a Câmara tinha que decidir. E aí, vai ser 2022 ou 2040? Foram 7 votos de diferença. Que é muito pouco, É né? muito pouco para o placar da Câmara. Quem acompanha os placares aqui, as votações, sabe que isso realmente, essa votação apertada assim, é muito difícil acontecer. E foram 7 votos de diferença. Por 7 votos, acabou ficando o prazo mais longo. Então, a desoneração vai durar até 2040. Esse texto agora vai para a sanção presidencial para ser transformado em lei, né? Mas teve outras votações aí O que também. mais que você destaca na Câmara? Teve, por exemplo, a questão da regulamentação, da mudança das atribuições dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate à endemia. Era uma reivindicação antiga da categoria. Por quê? Porque trata daqueles profissionais que batem de casa em casa, principalmente nas comunidades mais pobres do país, alertando, verificando se as crianças estão com desnutrição, se estão com obesidade infantil, se tem perigo de dengue, de malária. Então, são esses profissionais que estão mais perto da comunidade. Então, agora se permitiu, o que se colocou no projeto de lei? Olha, vai ter que ter ensino médio pelo menos. Calma, quem já está atuando e não tem ensino médio vai poder continuar trabalhando, tá? Esses são só para os novos profissionais. Vai ter que ter um curso de formação inicial, de capacitação, e também vai ter que ter reciclagem, aquele famoso curso de capacitação a cada 2 anos, justamente para manter esses profissionais atualizados com as novas definições que estão aí. Esse texto também está indo para a sanção presidencial. Ontem teve uma votação também sobre alguma coisa relativa às Santas Casas, não é isso? Exato. Essa é a questão das Santas Casas. As Santas Casas foram duas aprovações aqui nessa semana. Uma na Câmara e outra no Congresso. Vou falar dessa da Câmara que você está perguntando. Essa da Câmara fala da certificação. Por quê? Porque as Santas Casas, elas são beneficentes, né? Elas precisam de uma certificação de entidade filantrópica, de entidade beneficente. Essa certificação só é dada para quem comprova que pelo menos 6 em cada 10 atendimentos são feitos gratuitamente pelo SUS. Também precisam, para ter essa certificação, uma cópia do contrato ou do convênio junto com o gestor local lá no município, sabe? Dizendo que, olha, realmente essa pessoa presta o serviço pelo SUS, então ele precisa dessa cópia desse contrato. E o que é uma dificuldade. Segundo o Ministério da Saúde, cerca da metade das entidades beneficentes não tem essa cópia de contrato. Vamos lá, o que o projeto de lei fez? Falou assim, olha, vocês não precisam da cópia do contrato, vocês podem ter só uma declaração do gestor local. Esse projeto de lei também vai facilitar que as comunidades terapêuticas recebam dinheiro do governo federal. A gente falou pouco sobre isso ontem, porque foi uma modificação, mas também vai permitir que eles façam contato direto com o Ministério e não com o gestor local, sem passar pelo município, que aí facilitando a liberação de dinheiro para essas comunidades terapêuticas que cuidam aí da recuperação de quem é viciado em droga, em álcool, né? Agora, Dini, teve uma mobilização grande, uma movimentação grande de lotéricos aqui na Câmara essa semana. Por quê? O que eles vieram acompanhar aqui no plenário? Aí, outra também. Essa sessão foi bem bacana porque ela teve tanto a presença dos lotéricos quanto a presença dos agentes comunitários de saúde. É muito legal quando a gente consegue ver as galerias do plenário cheias de... As pessoas interessadas diretamente nos direitos delas, né? Exato, e elas estavam lá assistindo e vendo o que estava sendo decidido sobre a categoria delas, né? Dos lotéricos especificamente, era uma cobrança também da categoria, são mais de 13 mil loterias aí, né? Lotéricas pelo país inteiro, que emprega cerca de 60 mil pessoas, então é uma categoria grande. E o que eles pediam? O reajuste dos repasses que são feitos pela Caixa Econômica Federal porque eles prestam serviços bancários. Eles recebem conta de água, de luz, boletos, não é verdade? Permite que as pessoas façam saques. Então, por cada transação bancária que a lotérica faz, ela recebe um valor. E eles reclamavam que esse valor que eles estavam recebendo é muito baixo frente aos custos. Então, estavam pedindo aí um reajuste. E foi aprovado esse reajuste, os lotéricos comemoraram muito. Para você ter uma ideia, em algumas transações, tipo boletos, vai dobrar o valor que eles estavam recebendo. Agora vai variar de R$1 até R$3, eles recebiam cerca de 60. A gente conversou com o representante da categoria. Vamos ver? Vamos ouvir.
Nós da Casa Lotérica prestamos um serviço que muitas das vezes o banco, né, a maioria das vezes o banco não quer prestar. Nós atendemos a população de baixa renda, fazemos toda a parte dos benefícios sociais. Hoje nós temos a capitalidade de estar em todos os municípios. No estado do Rio de Janeiro mesmo, nós atendemos a todos os municípios. Então a gente hoje veio a ter uma justiça na nossa prestação de serviço, que é uma tarifa decente, né, onde a gente pode continuar prestando esse serviço com eficácia, né, e com presteza e com toda a satisfação que a população hoje nós temos para conosco o lotérico, o empresário lotérico, né, essa satisfação do cliente, justamente porque reconhece, né, o serviço que a gente presta. E hoje foi realmente uma vitória, porque veio a concretizar, né, uma justiça nas nossas tarifas que estavam defasadas há anos e a gente não estava podendo, de repente, prestar um serviço satisfatório. E agora podemos fazer esse serviço com toda a eficácia que já fazemos há anos. Em muitos municípios, eles cumprem realmente esse papel de ser um pouco a agência bancária ali, né? É porque muitos municípios nem têm essa agência bancária e acaba que as lotéricas são feitas. Esse projeto, ele também estabelece um reajuste periódico nesses valores aí e coloca sobre a responsabilidade do banco que fizer a contratação para que a lotérica preste esse serviço, a responsabilidade de fazer o transporte do dinheiro, que também era uma preocupação deles, e oferecer o maquinário, né, a infraestrutura suficiente, por exemplo, aquela questão de sistemas, maquininhas, para poder oferecer aí o serviço bancário, né? Também agora está seguindo em frente aí esse projeto. Mais algum projeto importante na Câmara? Teve sim, teve aquele da renegociação das dívidas rurais, a renegociação das dívidas tanto de agricultores quanto para os empresários do agronegócio. Esse é um grande projeto de renegociação de dívidas do setor rural. Ele veio, não sei se vocês lembram, teve uma medida provisória muito polêmica que tratava desse assunto. Essa medida provisória perdeu a validade, aí ele foi transformado num projeto de lei e é este projeto de lei que foi aprovado esta semana aqui. Para ser aprovado, foram feitas várias negociações, o texto ficou bem diferente do que estava na medida provisória e agora ele abrange uma gama muito grande a respeito da possibilidade de renegociação de dívidas. Para você ter uma ideia, entraram os empresários do agronegócio, entraram dívidas inclusive até com órgãos públicos como Conab, com bancos públicos como o Banco do Nordeste. Então, é um grande cobertor aí, uma grande possibilidade de renegociações de dívida da área rural, tanto para empresários quanto para agricultores em si. E também diminui na prática a contribuição previdenciária do setor, tanto de agricultores quanto dos empresários do agronegócio, viu, Carol? Agora esse texto vai lá para análise do Senado. Vamos falar um pouco então da sessão do Congresso, que surpreendentemente aí ninguém esperava, né? Muita gente não esperava que o orçamento já fosse votado essa semana, já foi resolvido, tinha gente esperando que fosse na semana que vem, já está tudo resolvido. O orçamento de 2018 já foi aprovado pelo Congresso. Já foi aprovado. Te confesso que eu achava que ia ser essa semana mesmo, mas era tudo uma aposta, gente, porque o recesso parlamentar oficialmente começa na semana que vem, né? Então teria até semana que vem de fato para ser votado, né? Essa semana foi a sessão do Congresso, ela foi uma sessão longa, esse dia foi um dia muito longo de trabalho, foram cerca de 12 horas no plenário, foram 11 horas e 40 minutos no plenário, para você ter uma ideia. E então, assim, foram muitas votações, tanto na Câmara como no Senado. A Câmara a gente já falou, vamos falar do Congresso. No Congresso, além da lei orçamentária anual, foram 16 projetos de remanejamento do orçamento deste ano, ou seja, tira dinheiro de um lugar, coloca mais dinheiro em outro que não estava previsto anteriormente. Foram mais de 6 bilhões aí remanejados e o cancelamento também de 6 bilhões de investimentos que estavam previstos e não vão ser feitos. E claro que a lei de destaque é a lei orçamentária anual. Eu preparei aí uma artezinha só para a gente mostrar alguns números, porque número é número, né, gente? Eu queria, na verdade, falar o que isso significa na vida da gente, porque se mostrar esses bilhões de reais, nós, pobres mortais, a gente não consegue nem saber o que isso significa na prática, né? Eu queria falar sobre a prática desses números. Vamos lá. O que traz a lei orçamentária anual? Ano que vem o salário mínimo vai ser de R$ 965, hoje é de 937. Então vai aumentar menos de R$ 30 aí o salário mínimo na prática, né?
Crescimento da economia, está previsto o crescimento da economia de 2,5%. Tá, mas e o que eu tenho a ver com isso? Crescimento da economia, gente, quer dizer movimentação de dinheiro, quer dizer geração de emprego, quer dizer mais as indústrias vão produzir mais, né? Então, assim, tem dinheiro circulando e empregos sendo gerados. É uma estimativa positiva frente a um cenário, né, que não está tão positivo atualmente, até então. Nos últimos anos, né? a gente só tem tido déficit, Só tem tido, a economia do Brasil estava bem parada, né? Então é uma estimativa positiva para o ano que vem, de que vai melhorar um pouco aí a questão de circulação de dinheiro, produção das empresas, arrecadação, lucro e emprego acima de tudo, que isso é o mais importante, né? Déficit de 157 bilhões de reais. O que isso significa na prática? Significa que o governo arrecada pra caramba, tem muito dinheiro, mas gasta mais do que arrecada. No final do ano, ele vai ficar no vermelho em 157 bilhões de reais, apesar de ter aí arrecadado muito, e também gasta muito. Nesses gastos, tem 316 bilhões de reais só o que é gasto com juros da dívida. Então, o que o Brasil hoje, a dívida pública que o Brasil tem, só para pagar o juro dessa dívida, vai cerca de 316 bilhões de reais. Isso é 7 vezes mais do que vai ser investido, por exemplo, em investimento, em obra. Essas obras na prática, que são as obras dos ministérios, por exemplo, construção de uma escola, construção de uma rodovia, duplicação de uma BR, construção de um viaduto, por exemplo, aquelas obras que realmente fazem parte da nossa vida. Isso é considerado investimento. Isso aqui é 7 vezes maior do que vai ser colocado em investimento dos ministérios. Esse investimento é dessa ordem aí. Que são esses 44 bilhões que eu coloquei aqui embaixo. E aí eu destaquei as campanhas eleitorais, porque isso daqui uma novidade, é aquela novidade, né? A gente viu aqui que a reforma política, ela criou um fundo de campanha para poder financiar as campanhas eleitorais do ano que vem. É a primeira vez que isso é novidade. Lembrando, as empresas não podem mais fazer doações, então os candidatos, eles agora têm isso aqui como uma fonte principal de financiamento das campanhas eleitorais do ano que vem, e ficou fixado em 1,7 bilhão de reais, né? Quase 2 bilhões de reais aí para ser distribuídos por todos os partidos e todos os candidatos para fazerem as campanhas do ano que vem. E sobre esse assunto, na mesma sessão do Congresso, acabou tendo uma derrubada de veto que também conversa um pouco com essa mudança que foi feita, enfim, com mudanças que foram feitas na reforma política, não é isso? Bem lembrado, Carol. Teve um veto a respeito da reforma política e tem tudo a ver com essa questão de financiamento da reforma política. O que foi vetado? Vamos lembrar, 5 vetos foram colocados em apreciação aqui essa semana. E o que é veto presidencial? A Câmara aprovou, o Senado aprovou. Na hora que foi para a sanção presidencial, o presidente avaliou, isso aqui não é bom para a sociedade, eu vou tirar, isso aqui não vai virar lei. Isso que ele tirou volta para a avaliação dos deputados e senadores, porque são eles que têm a palavra final sobre o assunto. E isso que veio para aqui. Foram 5 que foram avaliados essa semana e 2 deles foram derrubados. Tá? E para ser derrubado, precisa da maioria dos senadores e dos deputados concordarem. Um deles foi essa questão da reforma política que você falou. O que é isso na prática? Trata do financiamento de campanha pelo próprio candidato. Então, o próprio candidato, ele não pode agora tirar o limite máximo que tem, o teto de gastos do cargo. Se ele tiver, por exemplo, vamos supor que ele esteja concorrendo a deputado federal, o limite de gastos do ano que vem para a campanha de deputado federal é de 2,5 milhões. Vamos supor que seja um candidato rico. Ele não pode tirar 2,5 milhões do próprio bolso e falar, olha, eu vou concorrer com os meus 2,5 milhões, não interessa se o partido tem ou não tem dinheiro para me dar. Não pode mais. Com a derrubada desse veto, ele vai ter que respeitar o limite de ou 10% da renda dele, ou 10 salários mínimos. Então, está todo mundo nivelado, digamos assim. Ninguém pode colocar mais dinheiro do que isso na campanha. Nem as doações de pessoas mesmo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um padrinho que seja rico. Esse padrinho não vai poder me dar mais do que isso, ou mais do que 10 salários mínimos. É uma iniciativa, então, que na verdade garante uma certa isonomia, né, entre os candidatos. Exato. E foi bastante comemorado, viu, no plenário, porque havia aí uma dúvida de que isso poderia ficar, e aí está aí, de fato, uma desigualdade, porque quem tem mais dinheiro pode colocar mais dinheiro na campanha e aí vai, né? Agora, todos os partidos orientaram a favor da derrubada do veto, ou seja, dessa isonomia entre os candidatos. O outro veto derrubado trata das Santas Casas, que aí a gente volta a falar, das Santas Casas, permitindo que as Santas Casas, mesmo aquelas que estão negativadas, ou seja, que estão com dívida, que não estão conseguindo tirar a certidão de negativa,
elas consigam ter acesso àquela linha de crédito especial que foi aprovada esse ano, que foi criado um financiamento especialmente para Santas Casas, para tentar tirar as Santas Casas aí dessa situação que a dívida ultrapassa 20 bilhões de reais de todas elas. Então, para elas poderem ter acesso a essa linha de crédito, elas não precisam mais apresentar aquela certidão de negativo. Então, mesmo as que tiverem com os nomes sujos vão poder. Mais algum destaque, Dinho? Essa semana foi uma semana bem intensa, É muita né? coisa, né? Foi bastante coisa. Não, o mais importante é isso aí. Teve mais coisa aprovada, mas o mais importante é isso aí. Legal, Dinho. Obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma sexta-feira. É sempre um prazer, gente. Bom final de semana. Obrigada. E um acordo na CPMI da JBS permitiu a aprovação do relatório final nesta quinta-feira. O relator, deputado Carlos Marum, aceitou retirar os pontos mais polêmicos do texto que ele havia apresentado no início da semana. Foram feitos 4 pedidos de indiciamento e recomendações de investigações e mudanças na legislação. Depois de muita negociação e alterações no texto, o relatório final da CPMI da JBS foi aprovado, com os votos contrários do deputado João Gualberto e dos relatores parciais, delegado Francischini e Hugo Leal. Não foi satisfatório, claro, o que a gente queria é ouvir os políticos. O problema do Brasil é a corrupção. E para ter corrupção tem corruptos e corruptores. Só ouvimos parte dos corruptores e não ouvimos nenhum corrupto. Eu coloquei sim, por 2 vezes os requerimentos e, lamentavelmente, não tivemos quórum. O objetivo era colocar esses irmãos Batista na cadeia. Esse era o meu objetivo. Pois bem, nós sabemos como começa uma CPMI. Agora, como termina, não. O que mais poderia ter acontecido? Um pedido de investigação indireta do juiz federal Sérgio Moro, que comanda a Lava Jato. A abertura de uma CPI de delação premiada. Quer dizer, eu acho que nosso trabalho em minoria, ele foi um trabalho eficaz para evitar que o resultado final não é que fosse satisfatório, mas que fosse indecente para o país. Nós acordamos retirar a proposição legislativa que regulamenta com mais precisão o Instituto da Delação Premiada. Então isso vai fazer parte do projeto de lei que será apresentado na Câmara dos Deputados. Desde que foi criada, a CPMI da JBS enfrentou resistência dentro e fora do Congresso. Muitos não queriam que a investigação se debruçasse sobre a atuação do Ministério Público e os acordos de delação premiada. O relator-geral teve que ceder para aprovar o seu texto. Entre outros pontos, Marum tirou a proposta de indiciamento do ex-procurador-geral Rodrigo Janot e de seu braço direito, Eduardo Pelela. Veja o que foi aprovado. O relatório pede que o Ministério Público investigue se Janot usou o cargo para tentar depor o presidente Temer. Mantém os pedidos de indiciamento de Joesley e Wesley Batista por corrupção ativa e manipulação do mercado, do diretor da JIF, Ricardo Saldi, por corrupção ativa, e do ex-procurador Marcelo Miller, acusado de atuar para o grupo enquanto ainda trabalhava no Ministério Público. O relatório da CPMI encaminha várias recomendações. A Câmara que vote os projetos já aprovados no Senado, que dispõem sobre o abuso de autoridade e a quarentena de juízes e procuradores. Ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que passe a cobrar multas proporcionais aos lucros obtidos pelas empresas infratoras nas operações irregulares. E ao Ministério Público, que investigue eventuais benefícios concedidos às empresas do Grupo JIF em empréstimos, renúncias fiscais e compensação de créditos. O relatório de uma CPI ele tem que ser resultado não somente da visão do relator, ele tem que ser o resultado do pensamento, digamos, médio ou majoritário. O Brasil sabe dessas situações controversas presentes nesse acordo de delação em função da CPI que nós tivemos coragem de avançar. O relator da CPMI, deputado Carlos Marum, toma posse hoje, às 15h, no Palácio do Planalto, como secretário de governo da Presidência da República. Ele fica responsável pela articulação política com o Congresso. O plenário da Câmara se transformou em comissão geral nesta quinta-feira para debater a atualização do Plano Nacional da Juventude. A proposta está em análise na Câmara desde 2004 e foi aprovada por uma comissão especial há mais de 10 anos. No debate, todos defenderam que é preciso atualizar e aprovar um novo Plano Nacional da Juventude, com políticas públicas que garantam direitos e atendam aos anseios dos mais de 51 milhões de brasileiros entre 15 e 29 anos. Tramitando nessa casa desde 2004,
o Plano Nacional de Juventude foi criado a partir da percepção de que o país precisava atender aos direitos dos jovens. Porém, o texto já não atende à atual realidade e necessidade da nossa juventude, o que justificou a brilhante parceria entre a Secretaria Nacional de Juventude e a Unesco na elaboração de um novo Plano Nacional de Juventude que sai do campo utópico e foca no desenvolvimento de estratégias, estudos e caracterização dos problemas enfrentados atualmente pela juventude brasileira, traçando metas e objetivos que irão gerar resultados que não só nortearão, mas também impulsionarão as políticas públicas de juventude. Além de metas, os participantes enfatizaram a importância dos recursos para colocar em prática as mudanças propostas. Somente com orçamento, somente com dinheiro e com responsabilidade que a gente vai garantir que esse plano, que é um plano importantíssimo para a juventude brasileira, possa ser de fato aplicado e que a gente tenha um êxito daqui a 10 anos e poder comemorar e dizer que o Plano Nacional de Juventude, constituído e debatido por diversas mãos, foi aplicado, foi ajustado e foi colocado de fato na sua execução dentro das periferias brasileiras. O secretário de Juventude da Câmara argumentou que é preciso combater a violência que atinge principalmente os jovens e defender um plano que valorize o potencial dos jovens para o crescimento do país. A juventude não pode mais ser vista. O governo federal já trabalha na atualização do Plano Nacional da Juventude em parceria com a Unesco, mas ainda não há uma data prevista para apresentar a nova versão à Câmara dos Deputados. Você já viu nessa edição do Câmara Hoje. Votação da reforma da Previdência fica para 2018, depois de semanas de articulações na base aliada para fechar apoio ao texto. CPMI da JBS aprova relatório final e pede o indiciamento de 4 pessoas, além de mudanças na legislação. Agora em Brasília, 9 horas e 31 minutos, e você vai ver depois do intervalo. Entidades reunidas no seminário que discutiu homicídios de jovens no Brasil elaboram uma carta-compromisso que pede a elaboração de um plano nacional pelo fim da violência. Jovens e atletas de baixa renda podem ter transporte gratuito em todo o país. É o que prevê 2 projetos em discussão na Câmara. E mais. Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência discute a regulamentação da profissão de intérprete e tradutor de Libras, a língua brasileira de sinais. Os detalhes em instantes. Em Brasília, 9 horas e 33 minutos, pelo horário brasileiro de verão. O Câmara Hoje está de volta. Mais de 31 mil adolescentes e jovens entre 15 e 29 anos foram mortos no Brasil em 2015, de acordo com o Atlas da Violência, publicado esse ano pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para debater o tema, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente promoveu um seminário que resultou numa carta-compromisso. O documento pede a elaboração de um plano nacional pelo fim da violência. O seminário sobre a violência contra crianças, adolescentes e jovens, desafios e soluções, reuniu parlamentares e representantes de entidades que atuam na promoção dos direitos de jovens e adolescentes. A violência sexual contra meninas, as causas da evasão escolar, o preconceito social e o racismo, a exposição dos jovens ao tráfico de drogas e a violência na mídia foram temas tratados durante o encontro promovido pela Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Este seminário reforça a importância da participação da sociedade civil no parlamento, influenciando o parlamento para que tome decisões corretas, para que observe no orçamento a prioridade da infância, mas também para que ele próprio se posicione rompendo com todas aquelas manifestações que também acontecem aqui dentro, que não valorizam e não respeitam por igual o direito das crianças e adolescentes. Jovens pardos e negros estão entre os que mais sofrem com a violência. Pesquisas demonstram que, além da posição econômica, a cor da pele influencia diretamente na probabilidade de um jovem ser assassinado. De acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, no ano de 2015 foram registrados mais de 59 mil homicídios no Brasil, mais da metade, 31 mil, contra jovens e adolescentes de 15 a 29 anos.
A pesquisa mostra que no total de pessoas assassinadas no período, 41.500 eram pardas ou negras, enquanto 14.000 eram brancas. Essas crianças, elas precisam lidar com algo que vai acompanhar a vida delas, né? Todo o decorrer da vida delas, que é o racismo. E nós, enquanto sociedade, não estamos preparados ainda nem para discutir, nem para lidar com o racismo. A ANDI, organização da sociedade civil sem fins lucrativos que defende os direitos de crianças e adolescentes, apresentou dados sobre a violação de direitos praticados por programas policialescos exibidos principalmente na televisão. Que esses programas policialescos, eles estão dentro das nossas casas 3 vezes ao dia normalmente. E as nossas crianças e adolescentes ficam em média 4 horas e 50 minutos na frente da televisão. Então elas estão ali na hora que esses programas passam. Pois bem, esses programas, eles estimulam a violência, eles estimulam exclusão social, racismo, estigmatizam meninas e meninos. Eu diria que enfrentar a cultura é criar uma rede de proteção, onde quem vê uma violência se incomoda com ela, se indigna com ela e acolhe a vítima em todo o seu direito e a protege da ocorrência de novas violências e denuncia, sim, quem age com violência. Veja agora outros destaques desta quinta-feira. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional discutiu a situação dos familiares e amigos das vítimas do voo da Chapecoense. Os participantes do debate afirmaram que ainda é preciso aprofundar as investigações para identificar e punir os culpados. Mais de 70 pessoas morreram na queda do avião com a equipe da Chapecoense, que havia partido de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, em direção a Medellín, na Colômbia, em novembro do ano passado. A questão indígena e os conflitos de terra no Paraná e no Mato Grosso do Sul foram temas de uma audiência pública na Comissão de Agricultura. No sul do Mato Grosso do Sul, quase fronteira com o Paraguai, indígenas e produtores rurais disputam a posse da terra. No Paraná, os conflitos ocorrem principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, onde o governo federal suspendeu a demarcação de terras indígenas. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu a violência e o abuso sexual contra crianças e adolescentes na internet. Todos os palestrantes foram unânimes em dizer que há omissão por parte da sociedade e do Estado brasileiro no que diz respeito ao assunto. Segundo eles, faltam políticas públicas e investimentos na área. E é preciso combater e prevenir as causas e não apenas responsabilizar e punir. Os órgãos governamentais devem agir em conjunto e integrados. Para isso, tem que haver um Centro Nacional de Integração e Unificação dos Dados. A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou uma audiência pública para discutir a regulamentação da profissão de intérprete e tradutor de Libras, a língua brasileira de sinais. A preocupação dos profissionais da área é melhorar a qualidade do aprendizado da língua brasileira de sinais e aumentar a inclusão das pessoas surdas. A deputada Rosinha da ADEFAL diz que a Libra é uma língua que está em construção e os profissionais da área são imprescindíveis nesse processo. Ela defende um valor mínimo por hora de trabalho. Há lugares que pagam 1 hora da interpretação em Libras a R$30 e não querem respeitar um teto mínimo de 80, não querem pagar abaixo do teto. Como em toda a profissão, né? E mais ainda agora o perigo desse acordo com a reforma trabalhista de poder se acordar, é preciso que esteja regulamentado o mínimo que se pode pagar. Dados do IBGE revelam que mais de 10 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência auditiva, o que demanda a implementação urgente de políticas públicas de inclusão. A lei que regulamenta a profissão é de 2010 e exige apenas a formação de nível médio para o exercício da atividade. A vice-presidente da Federação Brasileira das Associações de Tradutores e Intérpretes de Libras defende uma alteração na lei para que seja exigido um nível superior para quem deseja atuar na área. Se possível, com base em decretos e instrumentos legais, a solicitação de que o tradutor-intérprete tenha formação de nível superior.
a importância de ter uma qualidade na formação desse profissional para uma qualidade na prestação de serviço à comunidade surda e surdo-cega brasileira. O Estatuto da Juventude prevê a reserva de 2 vagas em ônibus de transporte interestadual para jovens de baixa renda. Um projeto de lei em análise na Câmara amplia esse benefício para o transporte interestadual de caráter urbano, que liga cidades localizadas em regiões metropolitanas. A proposta, aprovada na Comissão de Viação e Transportes, também proíbe que essa gratuidade resulte em aumento do valor de passagem para o restante dos passageiros. Jovens de baixa renda que moram nos municípios goianos vizinhos ao Distrito Federal não são contemplados com a passagem gratuita no transporte público, prevista no Estatuto da Juventude. O trecho não é considerado como transporte interestadual, que tem a gratuidade garantida na legislação. O problema é que nós temos algumas regiões, como o DF, por exemplo, onde nós temos a região metropolitana. Então, você tem aqui o DF. Basta atravessar a pista, você tem já os municípios de Goiás, como Águas Lindas, Novo Gama, Valparaíso. Então não existe na legislação o transporte semi-urbano, ou seja, aquele transporte que há integração entre um município e outro, né? Porque são municípios diferentes, são estados diferentes. A proposta de ampliar o benefício da passagem grátis para jovens foi aprovada em 2 comissões da Câmara. Na Comissão de Viação e Transportes foram feitas algumas alterações. Uma delas estabelece que o custo da passagem gratuita para jovens de baixa renda não deve ser repassado aos outros usuários do transporte coletivo. Este especialista de trânsito defende um acordo do governo com as empresas de ônibus para evitar que o benefício não resulte em aumento de passagem. Acredito que tenha que ser nos moldes da gratuidade para os idosos, ou seja, seriam 2 vagas de gratuidade e mais 2 vagas com 50% de redução no valor da passagem, quando essas da gratuidade já forem ocupadas. Então, isso não oneraria nem tanto as empresas, nem tanto o Estado, que certamente seria um colaborador diante dessa circunstância. Não se pode onerar os outros usuários em detrimento de um grupo específico. Então, se o Estado entrar com uma parcela orçamentária para que possa custear juntamente com as empresas ou custear totalmente, esse seria o melhor caminho. E uma proposta parecida com essa que a gente acabou de ver foi aprovada na Comissão de Desenvolvimento Urbano. Atletas iniciantes de baixa renda também podem ter passe livre nos coletivos. O objetivo é garantir que jovens atletas não abandonem suas carreiras por falta de dinheiro para o transporte. Andressa Reis tem 15 anos e treina atletismo em Sobradinho, no Distrito Federal. Ela vem se destacando nas provas de velocidade, mas sempre enfrenta dificuldade para se deslocar até o treino por conta do custo das passagens. Nem sempre dá para treinar em Sobradinho todos os dias, porque o passe é muito caro, a passagem R$5 e nem sempre dá pra gente ir. Aí às vezes a gente tem que pedir dinheiro pra mãe ou ver com o Gilvan se ele pode sair do trabalho dele para levar a gente, porque às vezes a gente não pode perder um treino muito importante, entendeu? É para acabar com essa dificuldade que um projeto de lei em análise na Câmara torna o transporte gratuito para atletas iniciantes de baixa renda. A gratuidade valeria para o transporte coletivo feito dentro da cidade e até entre municípios diferentes, desde que em ônibus coletivos urbanos. Eu entendo que isso é muito importante porque vai contribuir para que esse atleta possa produzir para o nosso país e nós temos de fato uma qualificação de atletas. E isso vai tirar também as pessoas das drogas. As drogas estão aí, se a gente não fizer nada, se o governo não fizer alguma coisa para segurar a juventude empenhado em desenvolver seu talento, as drogas estão aí para engolir todos esses adolescentes, esses jovens. A proposta ainda precisa ser aprovada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça antes de ser enviada para análise do Senado. E nessa edição do Câmara Hoje você viu, depois de uma semana de intensas articulações da base aliada para tentar fechar apoio ao projeto, a votação da reforma da Previdência fica para 2018. CPMI da JBS aprova relatório final e pede o indiciamento de 4 pessoas, além de mudanças na legislação. A Comissão Geral realizada nessa quinta-feira, discutiu a atualização do Plano Nacional da Juventude, enquanto um seminário discutiu o alto número de homicídios de jovens e pediu um plano nacional específico para enfrentar o problema.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência discute a regulamentação da profissão de intérprete e tradutor de Libras, a língua brasileira de sinais. E você viu ainda que os jovens e atletas de baixa renda podem ter transporte gratuito em todo o país. É o que prevê 2 projetos em discussão aqui na Câmara. E essa edição do Câmara Hoje fica por aqui. Hoje é sexta-feira, 15 de dezembro. Agora em Brasília, 9h45. Para você, um ótimo dia.